Gato Leviosa. Oi, boa noite, pessoal. Eu estava aqui testando uns feitiços novos. Boa noite, galera. Prazer ter vocês aqui novamente. Você que está chegando agora no nosso canal, já deixa o seu joinha e não esqueça de se inscrever aqui embaixo no botão de se inscrever, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao circuito de lives do primeiro encontro literário do Instituto Federal de Mato Grosso, aqui no canal do PPGEL, da Universidade do Estado de Mato Grosso. E a gente segue nessa vibe #garotada, viu? Então não se estranhe a nossa linguagem, se daqui a pouco eu começar a falar o Pajubá. O figurino hoje é da Grifinória, o cenário é do que a gente achou pela frente mesmo, algumas coisas foram achadas por aí, nós fomos agregando. Afinal, a cultura é isso, literatura é um agregado de muitas coisas boas, né? E vamos seguir em frente. Então, fica tranquilo e bora para cima. Participe também deixando seu comentário e faça a sua pergunta aqui no nosso chat para os nossos convidados, nossos escritores, com o seu nome, a escola a qual você pertence e a cidade de qual você está falando, tá? As lives dessa semana são uma realização do Instituto Federal de Mato Grosso, como parceria no projeto Literamato 2, que está distribuindo 10 mil livros para milhares de alunos da escola pública do estado de Mato Grosso. E para dar aquele salve geral para a galera, eu quero chamar ele, que é graduado em letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso, é mestre em estudos de linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, é doutor em letras e teorias da literatura pela PUC do Rio Grande do Sul, Epaminondas de Matos Magalhães, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal. Boa noite, seja muito bem-vindo. Professor Epaminondas, boa noite. Direto com uma pergunta. Na tríade estabelecida no artigo 207 da Constituição, a pesquisa está interligada como a raiz de uma árvore ao ensino e à extensão. Com a difusão dos livros pelo Literamato 2 e logo a formação de novos leitores, nós podemos acreditar que o projeto Literamato 2 irá impactar positivamente, num futuro próximo, a pesquisa nas universidades do nosso estado? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite àqueles que nos ouvem, participam deste ciclo, né, de debate com os escritores que compõem aí o rol da nossa produção literária em Mato Grosso. E aí, especificamente, a pergunta que o Márcio me fez a respeito se esse projeto que é de suma importância, por que ele é de suma importância? Porque ele trabalha com a difusão da produção literária em Mato Grosso. Ainda que nós tenhamos apenas 10 obras nesse primeiro momento da difusão aqui do Literamato 2, né? Nós já tivemos o 1, agora o 2, mas são esses passos que vão contribuir significativamente para que essas obras possam chegar às escolas. Bom, e é isso, como que isso impacta na pesquisa? Bom, nós só podemos realizar a pesquisa a partir do momento que nós passamos a conhecer essas obras, né? A conhecer esses autores. Então, é importante que essas obras cheguem nas escolas, porque a iniciação científica, a pesquisa, ela, principalmente, Márcio, ela deve iniciar em todo o processo educacional. Então, nós no Instituto Federal acreditamos que a pesquisa é uma etapa, é um processo que decorre desde a educação básica até chegar às universidades, aos programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Então, nós valorizamos muito essa parte da iniciação científica. Então, em que medida essa difusão dessas obras e desses autores podem impactar de forma geral na pesquisa? Seja no conhecimento, né, e no reconhecimento de autores que produzem no estado de Mato Grosso, seja no estudo dessas obras, né, o que essas obras têm, o que tematizam, né, que gênero trabalham, né, e aí pensando especificamente na área de estudos literários, mas também nós podemos pensar, e aí eu acho o grande boom do projeto é a formação de leitores, né, de forma geral, o quanto isso vai impactar nas pesquisas que tenham como temática a formação de leitores. O Brasil carece de desenvolvimento na formação de leitores, carece de fomento para a área de leitura, né, carece de distribuição de livros, né, de biblioteca nas escolas, e isso só é possível a partir do momento que nós passamos a pesquisar, passamos a discutir. Então,
o projeto Literamato 2, quiçá o Literamato 3 e os outros literamatos que nós tenhamos aí, né, em parcerias aí, Instituto Federal e as universidades do Estado de Mato Grosso, que estão no Estado de Mato Grosso, em especial a Universidade do Estado de Mato Grosso, através do programa de pós-graduação em estudos literários, que promove esses movimentos, esses momentos aí de debate, de reflexão, de divulgação desses autores, estão promovendo a pesquisa, né? Estão levando essas obras, esses autores, e as pessoas, através da pesquisa, a conhecerem, né? Porque há muito desconhecimento ainda, quem produz em Mato Grosso, quem são esses autores, o que eles estão falando nas suas obras. Para que isso aconteça, é preciso que haja a difusão dessas obras. Parabenizo a iniciativa da Universidade do Estado de Mato Grosso, através do PPGEL, que eu faço parte também, como um dos professores, muito orgulho de dizer isso, orgulho também de dizer que faço parte do Instituto Federal de Mato Grosso, né? E quanto isso vai melhorar, né? Eu acredito que isso impacta no ensino, impacta na extensão, impacta na pesquisa, bem, impacta na melhoria, né, desse processo formativo que nós temos aí. Acredito eu que seria essa a pergunta, não sei se eu respondi também, tá, Márcio? Mas se não, depois aí você pode emendar outra pergunta. Não, excelente colocação. Muito obrigado, professor doutor Epaminondas, pela sua participação, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Maria, é com você, solta a vinheta. É isso aí. E para mediar a live de hoje, com esse trio de convidados que são para lá de versados na arte de encantar com as palavras, eu quero chamar ela, que é doutoranda pelo programa de pós-graduação da Unemate, o PPGEL, a professora mestra Cláudia Zorteia. Boa noite, seja muito bem-vinda. Agora você é a nossa responsável em nos guiar aqui nesse expresso do Literamato 2, tá? Com esses magos em verbos aí. É com você, Cláudia. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite, pessoal de casa, pessoal das escolas, né, que estão nos acompanhando nessa live. Quer dizer que eu adorei seu figurino, Márcio, especialmente seu caldeirão de bruxo. Trouxe um gato aqui. Cadê? Aqui. Para acompanhar. Bom, o Márcio já me apresentou, né? Como aluna do PPGEL. Além de aluna do PPGEL, eu sou professora da SEDUC, que é parceira do projeto Literamato, juntamente com o IF. E vamos lá, vamos às apresentações dos nossos convidados. Hoje nós temos 3 ilustres convidados. O primeiro deles é o professor Aclise de Matos, que é professor do da UFMT, escritor, poeta, contista e membro da Academia Mato Grossense de Letras. Abre aspas. Poeta nas horas cheias e professor nas horas vagas. Fecha aspas. Aclise é autor de diversas obras, entre elas Festa, livro de poesias contemplado pelo projeto Literamato 2. Isso, livro maravilhoso. Seja bem-vindo, professor. Alô, Cláudia, todos que estão participando, Márcio, Maria, Eduardo, Stephanie, todos os colegas maravilhosos. Eu acho é uma grande honra, é uma grande satisfação estar aqui, curtindo o seu gato ali e o caldeirão do Márcio, que vai nos cozinhar a todos para ver se sai um livro novo dessa live. Vamos seguindo, a honra é toda nossa, professora Aclise. A nossa segunda convidada é a Stephanie Sandi, jornalista, romancista, poetisa, autora do romance Virgínia, que chegou às escolas de Mato Grosso por meio do projeto Literamato 2. Boa noite, Stephanie, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. E olá aos colegas, Cláudia e todos que estão na live. Boa noite. Bom, o nosso terceiro convidado é o Eduardo Maon, romancista, contista, poeta, pesquisador e advogado, e um entusiasta da literatura.
autor de Inclassificáveis, uma de suas obras contempladas pelo Projeto Literamato 2. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Cláudia. Vocês estão lindíssimas. Você com o gato, a Stephanie Corsim Cornão, a Clísio, o Márcio. Eu adorei estar participando. Hoje está friozinho, já estou na segunda taça. Até o final da live a gente mata a garrafa. Um beijo para todos. Eu estou só com água hoje aqui. O vinho é para depois da live. Bom, vamos lá. Eu vou começar com as perguntas. Quero dizer para os nossos ouvintes que têm interesse em fazer perguntas para os convidados, né? Que deixem no chat. Depois a gente seleciona, né? E passamos para os convidados. Então, a primeira pergunta é para a professora Clise. É uma pergunta que não é minha, professora Clise. Quando eu falei que ia participar dessa live e comentei com uma amiga que você era um dos convidados, ela me pediu para fazer uma pergunta. Então, eu vou repassar. Essa pergunta é a pergunta da Luciane Cândia, que é minha colega de doutorado. Então, vamos lá. No começo dos anos 2000, os poetas livres se encontravam nas praças cuiabanas para ler e declamar poesias autorais, ou de outros poetas. Isso numa época em que não era acessível o celular ou a internet, e o grupo se encontrava pontualmente. Hoje, não só em Cuiabá, mas no país todo, essa manifestação poética acontece pelos slams, nas praças cuiabanas. Como você avalia esse formato de divulgação da poesia, principalmente pelos jovens, nesses encontros? Fique à vontade para responder. Ok, Cláudia. Então, é realmente muito bom. E isso não é só no início dos anos 2000. Eu fui estudar fora daqui de Cuiabá, de Mato Grosso, fui para o Rio de Janeiro. Primeiro para São Paulo, penei lá num frio danado. E depois fui para o Rio de Janeiro. E desde os anos 70 tinha poesia marginal, né? Que a gente tinha a geração do mimeógrafo, fazíamos livrinhos. Você não tinha nada de rede, internet, nada disso. E tinha o projeto Passa na Praça que a Poesia Te Abraça. Então a gente ia para a praça e ficava falando. Os slams, eles resgatam isso, mas isso não é só do slam, por exemplo. No próprio Nordeste, você tem os cantadores das feiras, que ficam lá fazendo repente. A oralidade, ela dá vida para um poema, né? Quando a gente escreve, a letra é uma espécie de roupa que a gente veste aquela ideia, aquele sentimento. Mas quando a gente fala, a poesia dança, a poesia ganha vida. A ideia do livro Festa justamente foi celebrar a sonoridade. E os slams, eles têm muito isso. A criatividade, a oralidade, a mediação. Um poema, ele é feito de verso. O que que é verso? Verso é através, caminho, meio. A poesia, então, através dos seus versos, é um meio da pessoa se vincular com o mundo, dela captar o mundo, dela expressar o mundo, dela falar com seus colegas. Tem inclusive as disputas, né, tanto pelo Nordeste, né, como nos slams também. Então você tem lá toda uma cerimonialidade. E com essa disputa, né, quem ganha é a própria poesia, com performances cada vez mais fantásticas. E cabe lembrar sempre que a poesia lírica, ela nasce para ser cantada, não só para ser falada, para ser performada. O rap é ritmo e poesia. Então você meio que tira o aspecto da melodia, mas continua com o ritmo, que é uma força que a música e o próprio poema têm em grande comum aí. Então, sendo bastante sintético, eu acho que a poesia falada, ela ganha vida. E aí também quando ela por isso que quem, assim, escreve, ele tem que falar. Eu sou um poeta que escrevo e depois eu fico falando para ver como é que aquelas palavras soam, porque a própria palavra tem esse extrato fônico, né. Ela é ao mesmo tempo som, ela é ao mesmo tempo imagem, porque a gente acaba tecendo alguma imagem, fazendo alguma paisagem, e através
dessa interseção verbo-visual, você pode pensar sobre as coisas. Então é muito legal, os slams são fantásticos, eu sempre amei o repente. Eu tinha um tio que fazia, os desafios em rasqueado. Nossa, ele ficava emendando um desafio no outro, e no outro, e no outro, e ficava assim. Não sei se tem tempo. Tem, Claudinha, para eu falar um dos que esse meu tio falava? Tem sim, Aclise, fica à vontade. Então, É um eram duas prazer. pessoas cantando: "Doitim, doitim, doideá, quero que você me diga quantas pedras tem no mar. Tem no mar, doitim, doitim, doideá, já contei todas as pedras, falta só as de amolar. De amolar, doitim, doitim, doideá, quero que você me diga quantos peixes tem no mar. Tem no mar, doitim, doitim, doideá, já contei todos os peixes, falta só o curimbatá". E ele ia emendando e ia fazendo assim o tempo todo. Então não é só slam, não é só Nordeste, o rasqueado também permite essa dupla aí, né. É isso, Claudinha. Que delícia ouvir sobre essas várias perspectivas da poesia, Aclise. Agradeço a Lute pela pergunta também, a Luciene, eu chamo de Lute. E Obrigado, Luciene. fique com a gente, Aclise, que se surgirem perguntas no chat, né, depois a gente volta a conversar, tá bom? Beleza, Muito obrigada. eu que agradeço. Bom, agora eu convido a Stephanie. Oi, Stephanie. Vamos Olá. lá. Para a pergunta da noite, para a primeira, né? Bom, na composição do livro Virgínia, cada parte contém uma epígrafe. Todas elas são trechos de cartas para Virginia Woolf. Gostaria que você falasse sobre o entrelaçamento das epígrafes na forma do conteúdo do romance. Existe uma referência a Virginia Woolf, escritora? Você é leitora da Virginia? São várias perguntas, tá, Stephanie? Não perguntas. Se você quiser que eu repita depois. Bom, também gostaria que você falasse sobre a importância dessa rede de referências que o leitor vai formando cada vez que lê um livro. Uhum. Fique à vontade, não se preocupe com o tempo. Eu vou tentar respondendo tudo numa resposta só, que é começando pela Virginia Woolf. Antes de escrever esse livro Virginia, eu tinha uma relação de amor e ódio com a Virginia Woolf. Na verdade, até hoje eu não consigo ler Mrs. Dalloway. Para mim, eu realmente não gosto de Mrs. Dalloway. Então, assim, eu tinha essa barreira com ela. E aí, durante o processo de escrita do Virginia, quando ainda nem era um romance, era, assim, ideias avulsas no papel, apareceu para mim, de forma aleatória, rolando pelo feed, assim, uma carta que a Vita Sackville-West, que é uma outra escritora da mesma época da Virginia Woolf, escreveu para Virginia. E era uma carta de amor. E, assim, eu não sabia muito sobre a vida da Virginia Woolf. E aí, nisso, vendo essa carta tão bonita, tão bem escrita e tão marcante, eu fui procurar sobre. E aí eu descobri que elas foram amantes. E isso se entrelaçou muito com a história que eu estava escrevendo, embora fosse outra completamente ficção. E aí eu passei a ver a Virginia Woolf com os olhos da Vita. E aí eu repensei. E aí eu fui buscar outros livros. E quando eu descobri que Orlando, que é um dos romances da Virginia Woolf, a personagem Orlando, na verdade, é um alter ego literário que ela criou para Vita, eu falei, a gente tem aqui uma obra canônica que é basicamente uma grande carta de amor para essa mulher que ela amava. Então, eu redescobri a Virgínia pela Vita. E aí depois eu comecei a ler As Ondas e achei um dos melhores livros que eu já li, assim. Então, é uma relação que tem seus altos e baixos, mas que foi redescoberto enquanto eu escrevia esse romance. E sobre as epígrafes, cada uma
na verdade, é uma carta, é um trecho de uma carta da Vita para a Virgínia. Então, é meio que esse olhar de admiração para uma figura que é tão inacessível. E isso meio que se relaciona com a minha personagem Virgínia, que ela também é essa figura meio distante, no começo, pelo menos, meio distante, meio inacessível, meio que tá ali com uma divindade. E então cada um desses trechos da carta da Vita para Virginia Woolf, no caso, é como se fosse uma abertura de cada uma das partes. O livro é dividido em 4 partes, então ele dá o tom de cada uma das partes. Então meio que as histórias se entrelaçam nesse ponto. E a carta original que me fez conhecer toda essa história e redescobrir a literatura da Virginia Woolf está como post-scriptum. Então, eu quis colocá-la na íntegra para ser a cereja no topo do bolo ali. E sobre as referências, assim, um livro é um mundo inteiro, não só o mundo ficcional que ele cria, mas um mundo de referências. Alguns dos meus livros favoritos, eu até cito o Pintacilgo, da Dona Tarte, que foi um livro que eu descobri aleatoriamente, nunca tinha ouvido falar, e aí, citado numa lista, eu fui procurar, li só a primeira página, e aí virou um dos meus livros favoritos. Só que o que eu mais redescubro em livros, como esse mundo de referências, são músicas. Eu acho que a minha maior deficiência de conhecimento assim é musical. Então eu estou sempre buscando referências em outros lugares, e livros sempre citam músicas. Eu lembro do último que eu li agora, que é uma trilogia de um autor japonês chamado Haruki Murakami. E eu não sei nada de música clássica. Esse livro, ele entrelaça toda a trama com uma música chamada Sinfonietta, de Janáček. E aí eu fui ouvir toda a peça e buscar isso. Eu lembrei de um outro exemplo também, que é de uma escritora lá do Rio Grande do Sul, chamada Natália Borges Polez, que ela publicou Amora, e quando ela publicou o romance Controle, junto com o evento de lançamento, também teve uma playlist no Spotify com todas as músicas que tinha no livro. Então, é meio que uma coisa vai puxando a outra, e é assim que se aprende, se descobre coisas novas que você gosta e que não gosta. Então, acho que é aí que está o charme. Não só da ficção, mas de todo esse universo. Eu não sei se eu respondi tudo. Sim, tá sim, respondeu. Obrigada. Eu gostei muito de ler Virgínia e me deu muita vontade de conhecer a carta na íntegra. Então, o livro realmente, as referências que você, as leituras que você faz antes de ler o livro, né, tornam o livro maior, né, e o próprio livro também te dá vontade de buscar outras referências, né. É um livro realmente muito, muito gostoso de ler. Bom, continue conosco. Mais adiante eu tenho mais uma pergunta. Tá, e agora eu passo para o Eduardo. Eduardo, vamos lá. A obra Inclassificáveis, selecionada pelo Projeto Literamato 2, traz os circenses como personagens, que são, de certa forma, universais. Não pertencem a nenhum território específico. Como você se vê enquanto escritor matogrossense? Você se vê enquanto escritor matogrossense? Existe um limite territorial para você? Isso importa quando você cria? Também são várias perguntas, tá? A intensificação da chegada dos seus livros nas escolas vai interferir na sua criação daqui para frente? Olha, boa noite. Está me ouvindo bem? Estou sim. Eu até quero lembrar, o Aclise cantou uma música, e eu fiquei lembrando, puxa, qual a música parecida que eu me lembro. E papai me
cantava uma música que depois virou um documentário dos ceguinhos as ceguinhas de Campina Grande. A gente é para o que nasce. E eu me recordo dessa música. Atirei no mar, o mar vazou, acertei a moreninha, baleei, meu amor. Atirei no mar, o mar vazou, acertei na moreninha, baleei, meu amor. É uma embolada, um coco. A oralidade é muito importante no Brasil. E com relação ao Brasil, ser escritor e a questão do Mato Grossense, não, eu não me identifico com nada. E eu faço questão de não me identificar com nada. E tomara que aí eu me identifique com tudo, não é? Porque o que você falou é bem verdade. O circo é o paradigma da desterritorialização. O circense é uma imagem do deslocamento. O deslocamento da naturalidade, da regionalidade, da localidade. Ele precisa criar o mundo ficcional dele. Só dele, esse universo. E eu acho que é importante também. Onde fica Comala do Rulfo? Ninguém sabe. Né? Onde fica o castelo do Kafka? Ninguém sabe. Mas os personagens querem encontrar o castelo. Né? E onde fica a famosa Macondo, do Gabriel Garcia Marques? Ninguém sabe. Então, o exercício de se desterritorializar, para mim, é muito importante. Porque eu quero falar com pessoas absolutamente indistintas. Eu quero conversar com elas. A marcação, o marcador, o GPS artístico, eu acho também importante. Mas também um voo cego me parece sedutor, me parece atraente. Não sei, eu acho que é isso. Eu não me identifico porque eu faço questão de não me identificar. Não é? É um objeto não identificado, como diz o Caetano Veloso. Né? E a imagem do circense vem a calhar na sua pergunta. As minhas referências são de personagens e de obras que primavam por não ter referencial. Então, eu fico boiando nesse entrelugar. Parece que tem um complemento final, né, Cláudia? Eu não me recordo, no finalzinho. É sobre a a intensificação da chegada dos seus livros na escola. Vai mudar a sua criação? Pode mudar a sua criação daqui para frente? Interfere alguma coisa? Você pensa nesse público antes de escrever? Não, o escritor ele chega num ponto que, para desovar, para parir aquele negócio, ele precisa ser essencialmente egoísta. Né? Eu tenho alguns amigos, algumas amigas que são leitores assim de primeira hora. Né? Tem a Marli, tem o sobrinho da Marli, que é um jovem, né? Aí tem a Divanise, pode ter a Marta, a Olga, e tem muito a Icleia, tinha a Marília, tem a Valnice. Então, tem leitores assim de primeira hora. Mas chega a um determinado ponto que, por mais sugestões que as pessoas deem, você fala, bom, meu nome que está aqui na capa, vou ou não vou? E essa teimosia é que pode fazer o sucesso ou o insucesso de um determinado empreendimento, porque, afinal de contas, é o autor, não é? É a expressão pessoal, por mais generoso ou humilde que seja a pessoa. Mas, de qualquer maneira, eu não avalio o impacto que há na recepção ao escrever. Eu não tenho muito essa história.
se o público gosta, se não gosta, se vai bater palminha, o que eu vou representar. Eu escrevo uma demanda minha e torço para Deus para dar certo. Certo, muito obrigada, respondidíssimo. Bom, o livro, ele é suficiente, né, para o leitor, mas é muito bom ter vocês, escritores, por perto, para a gente tirar essas nossas curiosidades, viu? Muito bom ouvi-los. Bom, agora eu convido, tem chegou uma pergunta do chat para a Clise. Maon, continue aí, tem pergunta para você também, viu? Uma pergunta do chat para você, a Clise. Não chegou até mim o autor da pergunta, mas vamos lá. O autor pode se manifestar aí no chat. O poeta Antônio Cícero escreveu que a leitura da poesia não se procede como um texto comum. Uhum. Para Clise Matos, encarnar a poesia é encarnar um palco sem plateia movido à solidão? Quer dizer, desculpa, encarnar a poesia é encenar num palco sem plateia movido à solidão? Olha que pergunta, hein? Bem interessante. Muito interessante. Antônio Cícero é um poeta que eu adoro. Ele faz letra para música também. Então, de fato, qual que a poesia? Ela tem muito ritmo. A prosa também tem ritmo. Só que o que acontece com a prosa? Na prosa, ela é contínua. Então, há uma tendência a Stephanie está aqui, pode falar com muito mais propriedade, né? Se bem que eu e o Maon também escrevemos prosa, né? Na prosa você tem um fio condutor que ele meio que seduz através de um caminho narrativo, por isso se chama fio narrativo, né? O texto ele é, de uma certa forma, tecido a partir de uma consequencialidade, de uma sequencialidade. Com o poema, não. O poema é altamente cíclico. O próprio Maon estava se lembrando do que o pai dele cantava sobre as cantadoras lá do próprio Nordeste, Campina Grande, né? E há algo da balada, algo que retorna, né? O ritornelo que a música tem muito. Então, o tempo na poesia, ele conta de uma maneira muito próxima da música. A gente pode dizer que a poesia, de todas as formas de criação com as letras, é a mais próxima das artes não verbais, porque ela tem a fanopeia, ela tem aquela ênfase em querer estar desenhando, mostrando, pintando algo, como também tem a sonoridade, né? Então a melopeia, né, que é melos de melodia, então você vai ter ali que a poesia ela é uma encenação, sim, muito próxima da música. Escrever, como foi feito pela pergunta, é uma coisa bastante solitária. Muitas vezes você só sabe o que o próprio Maon falou também, que ele, antes de estar publicando um livro, ele conversa com Marta e Cleia, com a Divanise. Então, a gente sempre gosta de ter leitores, porque eles acabam nos dando visões sobre aquilo que a gente está fazendo, que talvez nos tenha passado despercebido. Então, de fato, escrever é bastante solitário, mas é como se tivesse algum caminho de luz que você busca sair lá no final daquele túnel, que é o livro, né? Você mergulha no livro, Stephanie pode falar também que ela escreve romance. Eu nunca tive fôlego para atravessar o túnel de um grande romance, né? Mas então tem isso, tem esse trabalho solitário, mas algo nos soa, que são os outros poetas, os outros autores, os outros cancionistas, né? Toda essa história mergulha junto com a gente nunca está completamente sozinho, né? É isso, Claudinha. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Clise. Obrigada pela resposta, obrigada pela pergunta, pessoal de casa. Bom, e a Cleia está aqui com a gente, viu? E ela mandou uma pergunta para os 3 convidados, eu já vou fazê-la a você, a Clise.
Qual é o leitor que espera ter mormente nas escolas espalhadas em Mato Grosso? Eu sou muito. Eu acho assim. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente tem um ritmo de apreensão do mundo que a gente nunca mais vai ter. Então, aquilo que a gente vive na própria infância, quando está descobrindo-se enquanto sua própria sexualidade, o ensino médio ali, aquilo nos marca para o resto da vida. A própria Cléia está aparecendo aqui. Ela escreveu um livro fantástico contando as memórias de Catalão, depois aqui. Nossa, tem para você ver como aquelas experiências nos marcam e ficam para o resto da vida. E isso, então, eu espero leitores ávidos, vorazes, cheios de vontade, porque juventude tem esse poder, tem essa virtualidade, né? Acho que é sempre bom que os jovens, as pessoas mais novas, peguem aquilo que a gente leu, porque eles é que vão, de fato, escolher o que a geração anterior foi. A gente não tem essa pretensão. Nós escolhemos os que vieram antes de nós. O Fernando Pessoa, a Cecília Meirelles, né? Mas a gente não sabe o que vai vir depois. E são os jovens que vão criar, que vão pegar e que vão seguir com isso. Então, eu espero leitores curiosíssimos, interessadíssimos. Obrigado. E vocês os têm, viu? Nós temos recebido vários vídeos, áudios de alunos, de professores contando sobre as experiências, né, da chegada desses livros do Literamato nas escolas, e tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo, impressionante. Essa ideia de que aluno não lê, aluno não gosta de ler, caiu por terra. Uhum. Bom, convido agora a Stephanie a responder a pergunta da Ecleia. Vou repetir a pergunta, Stephanie. Qual é o leitor que espera ter mormente nas escolas espalhadas em Mato Grosso? Eu acho que, assim, eu faço das palavras do Euclides as minhas também, porque esse público que está no ensino fundamental e no ensino médio, essas obras que a gente entra em contato nesse momento são obras que ficam para a vida. As que eu li nessa época são parte da minha vida até hoje e moldaram não só como eu vejo, não só parte da personalidade, como eu vejo o mundo, como que eu escrevo também. Então, a resposta, assim, que tipo de leitores eu quero ter? Todos, todos os que quiserem ler. Então... Muito bem, Stephanie. Maon? A Ecleia me mandou essa caixa aqui, hoje eu não vou comer. A caixa só como com café. Mas hoje, como eu estou tomando vinho, não vou comer em homenagem a ela. Olha, o perfil do leitor, o autor não escolhe, né? Não é dado escolher. Mas como eu também tive esse marcador na adolescência, é muito importante, é essencial que você pertença ao repertório do adolescente. Então, é fundamental. Para mim, é um orgulho. Mas qual é o sentimento que eu gostaria que a garotada tivesse? Eu, francamente, gostaria que eles me odiassem, se frustrassem vivamente, da maneira que eu, com 12 anos, 13 anos, me frustrava com um determinado livro, com um determinado autor, com um determinado final. Porque a frustração é a garantia da releitura. Quando você fica muito satisfeito e bate palminha, ai, que lindo, que maravilhoso, em geral você não tem estímulo, sobretudo prosa, para reler, para repensar. Agora, diante de uma frustração, diante de uma grande decepção,
diante de um sentimento mal resolvido que uma narrativa pode ter, com 20 anos depois, é possível voltar, 30, 40, já idoso, deixa eu reler para ver qual é a lacuna que o texto deixou em mim, leitor. Então, quanto mais desconfortável, quanto mais frustrado o leitor fica, eu acho que a obra é mais aberta e é mais suscetível de releituras. Então, eu quero, francamente, que o leitor cá entre nós, sem que ninguém me ouça, me odeie. Sobretudo os que têm até 22 anos. Lembrei de um encontro com os alunos. Acho que você foi o escritor convidado do dia. Eu acho que numa escola de Tangará da Serra, a reunião serviu para discutir, né? O intuito era falar sobre aquele livro, Eles Não Podem Tirar Isso de Mim. E os alunos indignadíssimos, querendo explicações suas sobre a morte de um determinado personagem, assim, não, esse livro não tá certo, eu faria um outro final, por que você fez assim? Você se lembra dessa reunião? Desse meet? Foi muito legal. Acho que a Ecleia estava junto. Os meninos da Eliane querem me matar. Mas quanto mais você tem essa reação, fala, eu quero matar este desgraçado, mais envolvimento você tem. É isso. Quase solicitando o outro livro, assim, ressuscite o personagem. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui do Glauber, para você e para a Clis, então já vou te segurar para você responder essa pergunta. Bom, vocês acham possível um retorno à efervescência dos anos 80 através da arte, dado o sufocamento quase ditatorial que também estamos vivendo hoje? Não, eu acho que eu sou um presenteísta, né? Eu sou uma pessoa ligada no presente. Eu acho que a efervescência dos anos 80 não foi a mesma dos anos 60, né? E não foi a mesma dos anos 30. E não foi a mesma de 1870. Então, tem um filme maravilhoso, que é o Meia-Noite em Paris, eu acho que o Aclise deve ter visto, do Woody Allen, que ele trata da síndrome da Era do Ouro, da Era de Ouro. Então, o que acontece? O sujeito, agora contemporâneo, sonha em retornar em Paris dos anos 20. Quando ele retorna, ele vai falar com grandes pintores, tal, né? Por um absurdo da vida, ele retorna. E aí ele vai falar com um pintor. Lá pelas tantas, o cara fala, pois é, mas o meu sonho, quem era bom mesmo, era o pessoal de 1850, 1860. O marcador passado é muito forte. O marcador nostálgico é muito forte. Mas eu quero dizer para o nosso querido Glauber que eu não tenho saudade nenhuma do que eu não vivi. Nenhuma. E eu não tenho saudade nenhuma do que eu vivi. Eu acho que eu estou bem, tomando um vinho, batendo um mau papo com vocês. Tenho hoje a felicidade de ter um convívio com a Clise, que é intertemporal, eu também sou. Com a Stephanie, somos pessoas de gerações diferentes e, ao mesmo tempo, gerações iguais. Então, nós estamos... E na literatura, o mais interessante é que nós estamos no tempo, nós somos no tempo. Eu não tenho essa coisa de intertemporalidade na produção. Então, acho que a efervescência é agora, está acontecendo agora. Muito bem, irmão. A Clise, fique à vontade para responder. Em Mato Grosso, então, cada vez mais. Essa efervescência, como a Literamato está aqui para provar, né?
É uma ebulição, até mais do que uma efervescência. O Glauber é escritor, poeta também, e eu acho que cada época tem seus meios. Naquela época não tinha internet. Hoje, com essa live daqui, nós vamos chegar talvez a milhares de pessoas. Nós íamos para a praça, falávamos, vendíamos os nossos livrinhos, né? E chegávamos às pessoas que estavam ali perto. Hoje não, hoje você pode falar para o Brasil, para todo o estado, para fora daqui. Outro dia teve uma live feita em Sinop e tinha gente do Peru, da Espanha, acompanhando. Então, são outros momentos, outras formas. E a poesia vai encontrar formas disso também. A ebulição hoje está nas mídias sociais. O Maon posta um monte de coisa, todo mundo segue, todo mundo vê ali. Então, quando você publica aquele poema, você tem na hora uma grande reação de pessoas espalhadas pelo mundo todo. O que tinha naquela época era algo que era chegado à multidão, aquela própria presença, uma copresença no mesmo tempo, no mesmo espaço. Hoje não. Hoje isso está pulverizado, então talvez pareça que não esteja na efervescência, mas há uma virulência, vamos dizer assim, com perdão da má palavra, né? Porque é algo que eclode. Você vai ter poetas surgindo nas mais variadas regiões, não tem mais aquele negócio, porque era muito centralizado também. Isso ninguém fala, né? O próprio Maon falou sobre o filme, é lindo o filme, a época muito bem reconstituída, né? Mas tinha isso. Você vai ver que sempre tem um momento que a gente tem uma ideia de que era assim, mas não era. Na época estava uma dureza total. Imagina Dostoiévski escrevendo no czarismo, com aquela repressão toda, e ele produziu uma obra maravilhosa, justamente porque o tempo não era fácil. Então, acredito que cada tempo vai gerar seus frutos. E estamos contentes com os frutos que a Literamato está trazendo aqui para todo o nosso estado. Ok, obrigada, senhores. Agora eu chamo a Stephanie. Tem uma pergunta poderosa aqui para ela. É uma pergunta da Ecleia, Stephanie. Por que Jorge Sand a inspira tanto? Essa boca sensual, mais a gravata de uma fotografia sua, dizem mesmo de você? Só contextualizando assim, George Sand, ela era uma escritora francesa que ela tinha um nome imenso. Aí eu chamo só de Aurora, porque o nome é realmente imenso. E na época, se não me engano, 1800 e pouco, 1700 e pouco, 1800 e pouco, ela publicava os romances com o pseudônimo de George Sand, porque não podia publicar com o nome dela. E mesmo nesse contexto, ela era uma grande personagem no círculo social dela. Ela era da aristocracia e aparecia nos bailes de calça, de terno, tinha vários amantes, escrevia romances que eram referências para o Tolstói, por exemplo. Ela era uma grande referência e uma grande persona. Num livro que eu li, que era sobre rotina de escritores, rotina de artistas no geral, não só escritores, falava sobre ela que ela tinha uma persona maior que a própria vida. Então, eu acho que o que mais me inspira nela, além de ser romancista, é a questão de criar uma persona. Isso é meio que um trabalho extra-literário, embora faça grande parte dele, mas tem mais a ver com a relação com o público, com os leitores. E essa é uma parte que eu acho muito difícil, que realmente foge da solidão da escrita, de estar você e seu trabalho dia após dia. No meu caso, como eu escrevo romance, é realmente assim, semanas na mesma coisa e indo no conta-gotas. Só que aí chega momentos em que você tem esse contato com as pessoas. E
É aí que entra essa inspiração da George Sand para mim, de criar a persona, de ter essa outra faceta literária, embora seja extra-literária. Eu acho que é por isso. Então, diz de mim como criação também. É a foto, as coisas, os elementos, esses elementos visuais. Muito bem, obrigada, Stephanie, obrigada, Aicleia, pela pergunta. E agora eu vou fazer a última pergunta para todos os convidados. Já vou segurar a Stephanie para você responder. Bom, é uma pergunta da professora Olga Castrilon, da Unemate. Bom, na live de ontem, Luciane Carvalho defendeu não só a literatura na escola, mas principalmente a escrita. Como vocês analisam essa relação ler e escrever na escola? A indignação pode impulsionar a escrita? Stephanie, acho que pode começar a responder. Eu acho que, assim, qualquer sentimento intenso impulsiona a escrita. A indignação, com certeza, um sentimento bastante intenso. E não só impulsiona... E sobre a escrita na escola, que eu acho que isso não só puxa mais a leitura, porque para escrever você inevitavelmente vai ler mais, vai buscar como outros fazem para poder fazer também, mas também para absorver o mundo em outra camada, assim. Você reflete enquanto você está escrevendo e repensa as coisas e organiza a realidade naquele momento que é você e seu pensamento. Então, eu acho que é de uma importância que eu não sei nem que adjetivo usar. Eu acho que realmente, assim, é um ponto muito bom a ser tocado. Muito bom, obrigada, Clícia, à vontade. Não, ótima pergunta, Olga. A Stephanie começou muito bem. Eu acho que quando a gente escreve, é uma maneira da gente se autoconhecer. Porque às vezes os pensamentos passam e a gente não dá a devida retenção e o devido carinho que aquele sentimento, aquele pensamento possa ter. Quando a gente escreve, é como se a gente estivesse organizando o nosso armário interno, né? Nossa estante. E aí a escrita tem esse dom. A Luciene colocou muito bem, porque a escrita ela é terapêutica. Ela é um processo de quase que uma psicanálise sem o psicanalista para atrapalhar. Então, a pessoa não tem ninguém para dizer se está certo ou se está errado. Ela vai ter que descobrir o que está certo e o que está errado com ela. Como tem um tempinho, eu queria dizer que a George Sand, né, é uma figura fantástica. Ela era grande incentivadora e protetora do Chopin, que era exilado da guerra na Polônia, olha só. E ela teve um trabalho muito legal para ajudá-lo e para vocês verem que os tempos sempre são difíceis. E para quem tem arte, a gente tem consciência que os tempos serão sempre difíceis, e a forma de lidar com esses tempos difíceis é nos melhorarmos enquanto pessoas. E a escrita e a leitura fazem parte fundamental disso. Ninguém nos conserta, nós temos que olhar e nos concentrarmos. Podemos ter ajuda, com a leitura até, né? Mas esse processo, quando a gente escreve, é muito legal. Bom. Oi, eu só queria comunicar para a Olga e para o Aclise que a Stephanie está fazendo um jantar na casa dela por esses dias. Então, Aclise, você fica esperto, parece que vai ter um risoto. Olga, você fica esperta, eu já encomendei o risoto da Stephanie, vai ser daqui. Agora, a indignação pode impulsionar tudo, em geral, impulsiona a arte. O que eu acho que não pode impulsionar é a leitura, que a escrita pode. Agora, uma leitura conscienciosa, claro, eu estou falando, evidentemente, de uma leitura profissional. A única coisa que não pode impulsionar uma leitura profissional, uma leitura da crítica, é a indignação. O crítico precisa, do meu ponto de vista, ter
muito equilíbrio, frieza e justiça. É muito difícil fazer isso no contemporâneo. É ser generoso ao mesmo tempo, mas não ser leniente, como eu sempre digo, uma expressão jurídica. A leitura não pode ser indignada. A expressão pode, claro. Qualquer sentimento forte, como diz o Aclise, pode motivar e deve motivar o artista. Agora, cada qual tem o seu caminho. O conformismo também pode ser uma grande sacada. Agora, aproveitando a pergunta e já encerrando, eu acho que a grande motivação da literatura é a indignação. Mas qual indignação? A indignação contra a morte. Essa é a grande motivação da literatura. Bom, então, por conta do tempo, nós teremos que encerrar a live. Então, eu convido os convidados a se despedirem. Podemos começar com a Clise. Por que que mamãe me botou o nome com A? Sempre começa comigo. Então, primeiro, agradecer imensamente o carinho, as pessoas lindas que estão aqui, que falaram, que colocaram sua alma e sua palma aqui, né, falando de tantas coisas intensas, verdadeiras, transformadoras. Ao Instituto Federal, ao PPGEL, ao UNEMAT, ao Estado, todos que estão fomentando a verdadeira transformação, que é a transformação do ser humano, cada um de nós achando o seu próprio caminho. Então, estamos sempre solidários, participativos e querendo que os jovens tenham e construam para eles um mundo que será a afeição deles, né? Muito obrigado pelo carinho, pela companhia maravilhosa. É sempre bom estar ouvindo pessoas inteligentes, sensíveis e que tenham amor no coração. Valeu, muito obrigado, Cláudia, Márcio, Maria, todo mundo, Valnice. Eu queria agradecer também a todos pelo convite e pela companhia, Clis, Eduardo, Cláudia, toda a organização do Literamato, a Valnice, para convidar para fazer parte do projeto, e todos que mandaram perguntas ou participaram, fizeram comentário, ou estão assistindo em casa, ou vão assistir depois. Obrigada e boa noite. Gente, eu mando o meu beijo a vocês. Meia garrafa de vinho já foi. É bom acabar por aqui mesmo, porque a gente fica absolutamente irresponsável depois disso. Um beijo, muito obrigado aos organizadores, está vendo que a gente fica claudicando? Ao Márcio, Cláudia, Thaisa, Valnice, Epaminondas, um beijo a todos vocês, boa noite e fiquem com Deus, que bom estar com a literatura. Bom, eu que agradeço a presença de vocês, foi um prazer ouvi-los. Agradeço a todos das casas, das escolas, né, que mandaram perguntas, comentaram. Muitas perguntas nós não, por conta do tempo, né, não podemos repassar aos escritores, mas enfim, a live de ontem foi maravilhosa, de hoje a mesma coisa, e convido todos a participarem amanhã. Convido escritores, alunos, professores, curiosos, leitores. Amanhã teremos a presença do professor Agnaldo Rodrigues, do Edson Flávio Santos e do Luque. Agora eu passo a palavra ao Márcio. Um abraço a todos em casa. Só um minutinho, Cláudia. Eu estou aqui na minha bola. Está fazendo bruxaria. Só conferindo quem não veio participar da live, tá? Estou anotando todo mundo que não participou da live. Cuidado, tá bom? Ninguém a chance é vir amanhã. Espero que todos venham. Brincadeira, gente. Cláudia, o Aclise falou do meu feitiço do Caldeirão. Já preparei aqui, tem a sorte líquida. Tá aqui os 3 livros, uma gotinha e mal feito, feito. Vai sair livro logo por aí, pode aguardar, tá?
Pessoal, muito obrigado em nome do Instituto Federal de Mato Grosso e também do PPGEL, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Unemate. Eu agradeço a professora mestra Cláudia pela excelente condução nesse expresso aqui, a participação dela. Eu agradeço a você, querido espectador, que nos acompanhou até o final dessa live, né? A todos os alunos do Instituto Federal de Mato Grosso e aos demais alunos da Escola Pública do Estado por ter nos acompanhado até o final. Em nome da professora Valnice, eu quero agradecer, deixar mais uma vez um agradecimento especial à equipe de distribuição do Literamato, que teve um trabalho árduo de separação, de levar... foi um trabalho... Quando a gente fala de logística no nosso estado, a gente tem um problema muito grande, né? Começa pelo transporte, as estradas, a comunicação, mas essas pessoas fizeram um trabalho tão especial para que o livro tivesse no Instituto Federal, nas escolas do estado, via SEDUC. Então, assim, um trabalho lindo, árduo, mas gratificante, tá bom? E é isso, galera. Valeu, amanhã tem mais. Eu espero todos vocês aqui de novo, tá? Uma ótima noite a todos, a todes e a todas. E nos vemos amanhã. Enquanto isso, ó, mal feito, feito. Não, bem feito.